Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero gravar um vídeo para vocês. Na verdade, hoje eu vou tentar gravar dois vídeos para vocês. Primeiro, sobre uma ideia que eu tive super bacana para Visto G2. Na verdade, a ideia não é minha. Eu vi isso funcionando em alguns lugares. Fui tentar pesquisar, já faz umas 4, 5 semanas aí que eu venho tentando pesquisar, entender como funciona. Pesquisei valores, vou trazer aqui para vocês. E eu quero gravar um outro vídeo. Se eu não conseguir hoje, amanhã eu gravo para vocês, trazendo algumas atualizações sobre as tiny houses, que realmente tem sido uma coisa muito bacana. Esses nossos dois clientes, são pai e filho, já contei para vocês aqui, que estão em Atlanta, estão super bem, estão super bacanas. Um deles, inclusive, recebeu no segundo projeto, um deles não, os dois, porque eles são sócios, mas no segundo projeto, eles receberam uma proposta de uma universidade de Atlanta para que a universidade usasse o complexo de tiny houses dele para poder fazer dorms para os alunos. Ou seja, quem vai pagar o aluguel deles a partir do mês que vem é a própria universidade e não mais os alunos. Eles não estão nem aí mais preocupados se eles vão ter demandas ou não, porque agora eles vão ter um contrato com a universidade. A gente está finalizando isso agora, devemos finalizar até o final do mês. A partir dali a universidade vai começar a mandar os alunos para lá como se ali fosse um dorm da própria universidade. E isso abriu para a gente uma outra possibilidade. Opa, quase que eu caí da mesa aqui. Abriu uma oportunidade para a gente começar a explorar isso também, que eu não tinha visto em alguns outros locais. Então nós vamos começar agora também a trabalhar em parceria com universidades. Nós vamos começar o contato com elas agora essa semana, o que pode também ser muito legal aí para os clientes nossos que eventualmente se interessarem pelo projeto futuramente, certo? Mas vamos falar desse projeto agora, depois eu conto mais sobre isso, depois eu conto essa história inteira para vocês, vou explicar como aconteceu, o que aconteceu, quais são as possibilidades, o que mudou na questão dos valores dos aluguéis, porque obviamente a universidade fez uma proposta para eles que era um valor um pouco mais baixo de aluguel, baixou $30 no valor do aluguel médio, né? Porque ali tem casas de 1 e de 2 dormitórios, média, baixou $30 para cada uma, mas eles têm um contrato de 5 anos. Mas eu vou contar isso para vocês no próximo vídeo. Vamos lá, o que eu quero falar agora para vocês? Eu vou contar a história como aconteceu para vocês entenderem. Eu passava em algumas vezes na frente de algumas igrejas, e Texas é um estado muito religioso, tá? Perto da minha casa tem pelo menos 15 igrejas dos mais diversos credos, das mais diversas religiões. E isso começou a me chamar a atenção porque eu via sempre ali um furgão, uma van, onde eles paravam ali e ali eles tinham propaganda ali de que eles lavavam os carros. Mas eu olhava e via que tinha algumas outras coisas ali na van, né? Não era só venda, não era só lavagem de carro. Eu me interessei no final de semana, entrei para ver o que era e comecei a conversar com o dono da van. O dono da van, a primeira que eu fui conversar, é um ucraniano que está aqui nos Estados Unidos. O que ele fez? Ele pegou uma van, remodelou essa van inteira por dentro, e por dentro ele colocou prateleiras, cabides para ele pendurar coisas e montou ali um lava rápido delivery. Ou seja, dentro da van ele tem absolutamente tudo, inclusive uma caixa d'água em cima, onde ele faz a lavagem dos carros in loco. Eu vou contando mais para vocês sobre números, inclusive eu estou com números aqui para mostrar para vocês. Só que o que eu achei muito legal? Esse cara, ele colocou do lado externo da van, eu não quero juntar foto da van dele, porque eu pedi autorização para ele para tirar foto, ele deixou eu tirar, mas ele falou, não compartilha isso com as pessoas, porque eu não quero que elas copiem a minha ideia e não vai ser legal, porque eu não quero... Ele não quer concorrente, a realidade é essa. Então eu vou respeitar o que ele me falou. Eu pedi para o meu pessoal aqui criar um modelo parecido com o dele, não é o mesmo, não é exatamente igual, até porque eu também tenho algumas outras ideias que eu quero colocar para clientes meus, então eu vou reservar para clientes meus, mas só para vocês terem ideia, eu vou pedindo para o meu pessoal e colocando aqui algumas imagens que a gente criou em inteligência artificial para vocês terem ideia do que eu estou falando, tá? Então ele pegou essa van, colocou na lateral, ele cortou a lateral dos dois lados e colocou ali uma vending machine de refrigerante e uma vending machine de salgadinhos, tá? Então de um lado tem refrigerantes, do outro lado tem salgadinhos. As duas vending machines têm débito cartão. Você passa o cartão, tá pago, você tira o seu salgadinho, o seu refrigerante, tudo certo. Elas são pequenas, mas elas têm uma variedade bem grande ali, tá? E fica fácil para ele responder, porque vamos dizer que tenha 2 Coca-Cola, 2 Guaraná, 2 Sprite, 2 não sei o que, 2 não sei o que. Alguém consumiu os dois, ele vai lá dentro, pega dentro do caminhão dele, coloca mais 2 ali, aquilo ali já mantém gelado e está resolvido o problema. Então, assim, a reposição é muito rápida. Ele não precisa colocar 30 ali dentro, é isso que eu quero dizer. Não precisa ser uma vending machine gigante.
Pode ser pequena, e vocês vão ver o tamanho dela nas fotos aí que eu vou colocar para vocês. E aí o que aconteceu? Ele ia toda hora, eu vi ele numa igreja, né? Bem na frente do meu condomínio, sim, tem numa das saídas tem uma igreja católica. E logo na outra saída tem uma evangélica muito grande. Ora eu via ele na católica, ora eu via ele na evangélica, os cultos e as missas são em horários diferentes, às vezes eu via ele às 8 da manhã na igreja católica, às 9h30 ele estava na evangélica, meio-dia ele estava de novo na católica, 2 da tarde ele estava na evangélica e ele ficava nessa. E aí o que aconteceu? Eu andando, às vezes de final de semana, eu via outra van, igualzinha dele, com a mesma decoração da dele, com mesmos painéis. Enfim, resolvi conversar com ele, foi quando eu descobri que ele era um ucraniano e eu descobri que ele tinha 5 vans. O que esse cara faz? Ele vai nas igrejas, nos horários onde tem as missas, os cultos e tudo mais, e ele para ali e faz lavagem de carro das pessoas que estão ali. Então, você chega lá com o seu carro, na sua igreja ali, chega ali, vai, deixa o carro com ele pega seu carro, tem 2 pessoas que trabalham junto com ele, um vai lavando, o outro vai encerando, ele vai coordenando, vai atendendo as pessoas, vai fazendo isso e aquilo, tá? Então, vou passar números aqui para vocês. Hoje ele tem 5 dessas vans. Eu achei sensacional a ideia, porque ele meio que arrenda as vans já prontas para as pessoas que querem trabalhar, né? Então ele pega ali, monta uma outra equipe, coloca ali com 3 pessoas. Aí ele monta outra equipe, coloca ali com 3 pessoas e essas pessoas pagam para ele 50% do faturamento que elas têm, tá? Vamos lá. Uma lavagem, hoje, que eu falo é uma lavagem completa, uma lavagem legal. Inclusive eu lavei o meu carro já com ele 3 vezes. Eu marquei dele na minha casa e lavar o carro na minha casa, tá? Custa $80 para lavar, mais $55 se você quiser lavar e encerar. Então vai sair por $135 a lavagem com a cera e o polimento ali. Esse é o valor médio, né? Tem outros serviços que ele coloca aqui também, que ele faz tirar o cheiro de cigarro, ele faz hidratação de banco, ele faz polimento de vidro, ele faz limpeza e troca de palhetas, de limpar, ele tem vários serviços ali, mas vamos ficar só na lavagem, tá? Porque eu achei bem legal isso daí. Aí, o que ele faz? Durante a semana, e ele não trabalha nem de segunda e nem de terça. Se você quiser, você pode agendar, ele vai na sua casa, mas não é o forte dele de segunda e de terça. De quarta a sexta, ele fatura, em média, $600 por dia com lavagem. Se você for dividir isso daí, dá mais ou menos aí 4 lavagens por dia. Não é grandes coisas. E ele falou, o movimento realmente não é de segunda a sexta. Mas dá $600 por dia. Né? $600 por dia já é um número bem bacana. De final de semana é que a coisa pega, porque aí ele fica entre uma igreja e outra, uma igreja e outra, uma igreja e outra, uma igreja e outra. Tá? De sábado e de domingo, ou seja, de quarta a sexta ele ganha $600 por dia. De sábado e de domingo é $3.500 por dia por van. Ele tem 5, tá? Então aqui também são $600 por dia por van. Ele tem 5. Aonde que ele trabalha? Ele trabalha em igrejas, ele faz eventos como casamentos, eventos de empresas, reuniões de empresas, palestras. Ele vai lá, para ali, pergunta quanto que cobra ali para os manobristas, dá uma caixinha para o manobrista e aí ele vai fazer, quer lavar seu carro? Vou levar para lavar. O cara paga $135 para lavar e encerar o carro, ele dá 15 para o manobrista, que o manobrista fez a propaganda dele e ele ganhou o dinheiro dele, tá? Então ele falou que as maiores receitas são em igrejas, eventos, aí ele tem home wash e office wash também, que é o que ele oferece durante a semana. Mas de final de semana, esquece, ele não vai lavar o seu carro na sua casa, porque ele ganha muito mais fazendo nessas igrejas, eventos, reuniões e tudo mais. Então ele pega grandes lugares e vai. E aí o que aconteceu? Eu estava numa churrascaria brasileira que tem perto da minha casa outro dia e vi o caminhãozinho dele parado ali, né? Fui lá, fui ver se era ele que estava lá, era ele que estava lá, eu cumprimentei ele, falei, pô, mas o que você está fazendo aqui, você veio almoçar? Ele falou, não, fiz parceria com eles agora, eu vou colocar um caminhãozinho meu aqui agora, porque enquanto a pessoa está almoçando ali, eu estou lavando o carro dele aqui e estou deixando o carro dele prontinho enquanto ele almoça e vem para cá. Você tem ideia da movimentação de uma churrascaria brasileira de quinta
até domingo, como bomba um negócio desse, eu tenho certeza que esse cara vai estar logo, logo com 10 vanzinhas dessa, bombando e fazendo a coisa acontecer. E aí eu fui buscar mais informações, que eu sempre vinha conversando com ele, e como eu falei, já faz umas 5 semanas o primeiro contato que eu tive com ele. Aí eu perguntei, falei, pô, mas quanto custa para montar uma van dessa, né? Ele falou, olha, as minhas vans são todas Sprinter, tá? Eu tento comprar Sprinter entre 2020 e 2021, porque elas estão com uma milhagem que não é alta, elas têm uma estrutura que está muito boa, e em algumas delas eu consigo fazer uma garantia estendida, ou seja, eu não tenho gasto com manutenção do carro, né? Uma Sprinter 2020 totalmente equipada, já com as duas, os dois vending machines do lado, em torno de $60 mil. Se você quiser uma Sprinter nova, e o que ele falou nova quer dizer não necessariamente zero, pode ser uma 2024 com baixíssima milhagem, uma 2025 com baixíssima milhagem, algo assim. Ele falou, você vai gastar em torno de uns 40 mil a mais, mas você vai ter a garantia da fábrica, vai ter um seguro mais barato e elas conseguem comportar mais acessórios dentro delas. Então, talvez acabe valendo a pena aí para vocês. Na hora que ele me falou isso, eu falei, caramba, se eu tiver duas Sprinter dessa, eu tenho uma empresa de car wash. Uma, eu acho pouco provável que passe num visto E2. Mas duas, onde você tem que contratar pessoas para colocar na segunda van e colocar essa segunda van operacional e você vai fazendo o gerenciamento dessas vans, eu acho que é legal para um E2. Até porque eu já fiz 2 E2 para car wash há 2 anos atrás. E se nós viermos desde 2013, 14, eu devo ter feito uns 15 processos de car wash. Não foram especificamente vans, mas foram processos para car wash e todos eles deram muito certo, graças a Deus. Então, pode ser uma grande dica para vocês aí que estão pensando, não têm ideia do que vão fazer, né? Querem vir para os Estados Unidos e querem mexer com alguma coisa diferente, querem fazer alguma coisa mais leve, ou estão dentro dos Estados Unidos e estão trabalhando e tem aí uma oportunidade, poxa, eu quero investir em alguma coisa que vai me dar uma rentabilidade extra, ou meu filho tem 18, 19, 20 anos, está pensando em começar a ganhar o dinheiro dele. Pode ser uma ideia legal para você, tá bom? Fica aqui a dica para vocês. Vou tentar gravar ainda hoje, se eu não conseguir hoje, amanhã eu gravo para vocês um outro vídeo falando das tiny homes. E eu tenho uma outra ideia também para Visto E2, que talvez eu grave para vocês até final da semana, começo da semana que vem, que eu acho que pode ser uma dica bacana também para quem está pensando. E obviamente, o que eu digo aqui para vocês para Visto E2 não é necessariamente só para Visto E2, pode ser para você também ter aí uma segunda renda, você pensar em, de repente, um business nos Estados Unidos, ou você já tem um negócio e quer pensar em abrir um outro, fica a ideia aqui para vocês, que eu acho que é sempre muito bem-vinda, é sempre muito válida e acaba abrindo a cabeça das pessoas para elas entenderem como pode empreender, como pode investir e como pode ganhar dinheiro em dólar, aliviando principalmente aquelas pessoas que acabam vivendo do câmbio. Recebe no Brasil, vem para os Estados Unidos, aí tem que transformar real em dólar, divide por 6 e fica naquele caos. Você dolarizar é sem dúvida nenhuma o melhor caminho e podem ser esses pequenos negócios simples, fáceis de gerenciar, pode ser uma dica legal para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, deixa aqui embaixo o que vocês acham desse tipo de vídeos de dicas, tá? Outra coisa que eu vou pedir para vocês antes de encerrar o vídeo, eu peço para vocês que olhem a inscrição de vocês e se principalmente está com a notificação clicada para os vídeos. Por quê? Infelizmente, o YouTube ele não está entregando o que ele entregava de vídeos nossos. A gente é nítido isso, né? Eu não costumo monetizar meus vídeos, a maioria não são monetizados por diversas razões, eu prefiro não monetizar, mas o YouTube não está entregando. Então, eu tenho pessoas que vêm para mim, vêm para uma reunião ou vêm conversar comigo e falam, poxa, Daniel, mas por que você não grava um vídeo disso? Ah, mas eu gravei, essa semana retrasada. Ah, mas eu não vi esse vídeo. Bom, então o YouTube não está entregando para você. Nós temos 700 e poucos mil inscritos aqui no canal e vídeos nossos têm 7 mil, 8 mil, 10 mil visualizações. Então, vídeos de política realmente não entrega, o YouTube não entrega mesmo, e tudo bem, faz parte do jogo. Isso realmente ele não entrega e não é só do meu canal. Não é o propósito do meu canal, ele não entrega porque não é o assunto do meu canal. Mas os vídeos que são, e são vídeos super interessantes, o YouTube não está entregando, né? Aí você vai falar, mas é o algoritmo, precisa mudar. Ok, eu sou advogado, não entendo de algoritmo, então eu vou pedir para vocês
para vocês olharem se realmente estão inscritos, porque algumas pessoas já me disseram que o YouTube não está mantendo inscrição de um monte de gente de diversos canais, e principalmente se vocês estão com o sininho aí das notificações ligadas, porque muitas pessoas não estão recebendo nossos vídeos. Não sei qual é a razão do YouTube, mas não estão. Eu agradeço muito se vocês fizerem isso. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.